Olá, pessoal, sou a professora Patrícia Crivellari e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a disciplina de construções rurais, hoje com o tema resistência dos materiais. Vou compartilhar a tela com vocês. Estudar a resistência dos materiais é uma atividade complexa que permite, de forma geral, escolher os melhores materiais para as diferentes construções, determinando as proporções e o dimensionamento dos elementos para a construção de qualquer tipo de estrutura, que é o que nós desejamos que vocês saiam da disciplina sabendo. O resultado dessa soma de fatores faz com que essas estruturas sejam capazes de cumprir as finalidades propostas, respeitando as normas de segurança, com grande confiabilidade, durabilidade e da maneira mais econômica possível. Então, por isso que nós estudamos aqui a resistência desses materiais. E aqui, a primeira resistência que a gente comenta, que a gente já falou sobre ela e que vocês já sabem o que são, e aqui eu vou te dar um exemplo mais prático, é sobre a resistência à tração. Então, a capacidade que o material tem de se manter intacto quando submetido às forças de tração, como ocorre em tirantes, pendurais, armaduras de concreto, pode ser caracterizado como a resistência à tração. Então, aqui, ó, esse pendural, ele está sofrendo uma tração aqui pela estribo, né, pela linha, e aqui por essas outras pernas aqui, né? Então, ele está puxando ali, e esse material, esse pendural, ele está resistindo a essa tração, tanto o pendural aqui, quanto os tirantes, né? Então, ele resiste. Quer dizer que esse material aqui, ele é resistente à tração. E a resistência à compressão diz respeito à capacidade de um material resistir à pressão exercida diretamente sobre ele. Então, aqui já é o contrário, né? É aquela pressão que se faz e aí ele tem essa resistência. Ele sofre a pressão, mas ele continua resistindo, né? Ele continua intacto. Então, é o que ocorre em paredes, pilares, apoios e fundações. Aqui, pessoal, a gente vai ver mais para frente, né? Que é uma sapata, um tipo de fundação, ok? A resistência à flexão é aquela que impede uma laje de apresentar barrigas. Então, a gente vê aqui essa laje, né? Que sofreu essa flexão aqui. Então, a gente vê que ela não é resistente. Né? Aqui já é o contrário, ela não resistiu à flexão. E envergou, formou essa barriga aqui. E aí, o que faz com isso aí? Construiu outro, né? Coloque um escoro aqui. Então, é complicado, né? Antes de fazer toda a estrutura, é preciso ter conhecimento e fazer um certo estudo para que não aconteça isso. E aqui a gente vê alguns fenômenos que acontecem nos pilares, que a gente também vai falar mais para frente, que é em relação à flambagem, aqui a compressão é vertical, e há pilares que não resistem, né, a essa compressão aqui e eles envergam. Nesse caso, a gente chama de flambagem. Ele não resistiu à flambagem, né, e envergou. Então, acontece aqui uma envergadura desse meu pilar, que é diferente da compressão, né, que ele vai apenas ceder para baixo, né? Ele não resistiu aqui à compressão vertical também, só que ao invés de ele envergar, né, que a gente chama de flambagem, ele cedeu aqui e então a gente diz que ele não teve resistência à compressão. E o cisalhamento, que é um pouco diferente também, né? Ele tem essas forças em direção oposta. É como se eu tivesse um corte, um cisalhamento, cortou ali. Ele separou, ele não resistiu. Então, a gente fala que não conteve as forças em direção opostas,
né? Não teve resistência ao cisalhamento. E dois conceitos importantes quando a gente vai estudar sobre a resistência dos materiais é essa diferença aqui entre resistência e rigidez. A resistência é aquela característica de um determinado material que permite que ele seja capaz de resistir à ruína. E a rigidez é a capacidade de um elemento a reagir às deformações e é necessária para que se obtenha confiabilidade na construção. Eles podem até ser utilizados como se fossem a mesma coisa, mas tem uma certa diferença. Um é sobre o tempo que ele vai durar, né, digamos assim, e o outro é quanto ele vai resistir ali, reagir às deformações. E é preciso que a gente tenha essas duas características para que uma estrutura seja estável, né, e perdure por muito tempo.